Será que os bancos brasileiros estão baratos? Essa pergunta tem sido uma constante na cabeça dos investidores. Apesar da Bolsa ter recuperado parte das perdas na pandemia, as ações dos grandes bancos ficaram para trás. Alguns papéis, inclusive, estão com preços muito próximos do pior momento da Bolsa brasileira em 2020. Pois é, Doni, historicamente o setor bancário tem sido resiliente para atravessar as muitas crises que passamos. Na atual, os lucros dos bancos caíram cerca de 40% no segundo trimestre. Mas essa queda não se deu por perdas, mas sim porque os bancos já estão provisionando dinheiro para um eventual aumento da inadimplência, justamente por conta da pandemia. Muito do mau humor do mercado com os grandes bancos, além da queda nos lucros, tem a ver com a concorrência das fintechs. Elas já são uma realidade e ganham cada vez mais espaço no mercado. Mas será que as fintechs vão acabar com os bancos tradicionais? Entre uma coisa e outra fica a dúvida. Os papéis dos grandes bancos estão a preços atrativos ou justos na bolsa? Seria esse um momento de oportunidade para o investidor? É por isso que o Cafeína de hoje escolheu um banco para analisar: o Itaú. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar hoje para falar de bancos, Sim. Particularmente o Itaú, banco aí de maior valor de mercado do país. Certo. Eu acho que ele representa muito, né, o setor, é um banco privado, ele com o Bradesco e o Santander são os maiores bancos, né, muita gente aí tem conta neles. Se somar, então, os Banco dois do Brasil, públicos e Caixa, né? Aí dá a maior parte da população. Mas é um setor muito forte, né? E, de fato, você olha... E por que tantas empresas se recuperaram bem? Por que varejistas expandiram tanto durante a pandemia? E por que os bancos ficaram para trás em relação ao Ibovespa? Essa é uma questão que a gente recebe bastante por aqui, né? Sim, porque os bancos são um setor, de certa forma, bastante conservador, né? Bastante emblemático. Lucrativo. Com pouca concorrência, ruim para a sociedade, mas bom, às vezes, para acionistas, tem pouca concorrência. E a gente vai analisar um pouco o setor, mas o protagonista deste programa de hoje é o Itaú. Certo. Então, olha só o que acontece. Antes da gente entrar nos números, nas estatísticas do banco, vamos falar um pouco sobre a história do Itaú. O maior banco privado do país tem 95 anos e é hoje a quarta empresa mais valiosa da América Latina. Criado por João Moreira Salles para financiar a produção de café em Minas em 1929, o banco passou a se chamar Itaú só em 1975. Antes se chamava Casa Moreira Salles. Em 2008, após a fusão com o Unibanco, passou a se chamar Itaú Unibanco S.A. E na bolsa é conhecido pelo código, pelo ticker ITUB4. Agora vamos aos números do setor e do Itaú. Os 5 maiores bancos do país concentram mais de 80% dos empréstimos e depósitos. Em junho deste ano, a carteira de crédito do Itaú atingiu 811 bilhões, uma alta de 20,3% se comparado ao mesmo período de 2019. Com cerca de 220 bilhões em valor de mercado, o Itaú concentra 6 dos 7 maiores lucros anuais dos bancos brasileiros na história. E todos eles ocorreram nos últimos 6 anos. Ou seja, um período recente aí que não pode reclamar, né? Não tem do que reclamar. Agora, a gente sabe que lucro nem sempre significa valorização da ação, tudo depende da expectativa do mercado. Olha só aí o lucro que você citou, né? Se a gente pegar de 2014 até 2019, ano fechado, em todos os anos, um lucro superior a 20 bilhões de reais. 2019 chegou aí a 26,6 bi. E o banco também tem outros números emblemáticos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu na receita líquida do ano de 2019, atingiu um recorde, 193 bilhões de reais. O lucro líquido atingiu também recorde, 27,8 bilhões de reais em 2019. O Itaú é considerado um banco caro. Atualmente ele é negociado a 10,8 vezes o preço sobre o lucro e está acima da própria média dos últimos 5 anos, que é de 6,5, e da média do setor, que é de 7,9 vezes. Mas é preciso considerar que esse indicador é calculado sobre o lucro deste ano, que será afetado pela pandemia. Isso faz com que o preço sobre o lucro fique maior.
De todo esse lucro que o banco teve nos últimos 5 anos, ele distribuiu em média 60% aos acionistas. Isso dá 9,8% ao ano em dividendos. Apesar dos impactos causados pelo Covid-19 nesse ano, que já afetou e vai continuar afetando essa distribuição de dividendos, o banco tem um dividend yield, né, que é o valor do dividendo sobre o preço da ação, de 5,3% nos últimos 12 meses. Como a gente já comentou, Sammy Boy, o Itaú, assim como os outros bancos, precisou reter parte dos lucros por causa da pandemia para se preparar para uma provável alta na inadimplência. Ao fazer isso, a rentabilidade cai. O retorno sobre o patrimônio líquido, conhecido como ROI, por exemplo, que estava há 5 anos na casa dos 22%, agora está em 13,5%. Mas, em compensação, o banco atingiu um índice de cobertura de 281%, o que quer dizer que a empresa tem quase o triplo de dinheiro provisionado do que tem em inadimplência. Há um ano, esse índice de cobertura era de 208%, ou seja, era o dobro de cobertura para calotes e hoje é quase o triplo. Para além do impacto da crise do Covid, um outro fator que tem ligado o sinal de alerta nos grandes bancos é o avanço das fintechs. Elas atacam os grandes bancos em várias frentes, mas principalmente nas receitas de serviços, que incluem DOCs, TEDs, cartão de crédito, taxa de manutenção de contas, entre outros. Aliás, por falar disso, você tem o Pix, né? Que vai acabar com grande parte das receitas desses bancos, quando a gente está falando de TED e DOC, principalmente de pessoa física, entre pessoas físicas. Os primeiros números de cadastro da Chaves Pix mostram que as fintechs saíram na frente, Dona Denútil. Olha só. Exatamente. A gente teve no balanço mais recente o Nubank em primeiro colocado, depois Mercado Pago, PagSeguro, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, PicPay e Inter. Ou seja, essa é a relação dos bancos com maior número de chaves Pix registradas até então. E as fintechs, grande parte não cobra nada para você ter conta, não tem aquela cesta de serviços, né? Meio que obrigatório, que é um pacote que você paga. Muitas não têm físico, né? Um local físico, mas elas são extremamente eficientes. Então os bancos vão mudar daqui para frente. E tem uma coisa que a gente já falou em outros cafeínas, mas caso seja o seu primeiro cafeína, não custa relembrar, é que assim, para uma fintech, uma empresa digital, dobrar um número de clientes, ela não precisa do dobro de estrutura. E um banco tradicional, não que precise do dobro, mas ele tem um aumento de unidades, né, de agências. Então, isso é um alerta, de novo. Para a sociedade é bom, mas aqui a gente está avaliando como risco para você, caso tenha ação do Itaú ou pretenda comprar, isso tem que ser avaliado como uma eventual ameaça ao monopólio. O modelo de negócios... Monopólio não, né? Oligopólio, são poucas empresas. O modelo de negócios com agência é um modelo de negócio que sofre essa forte concorrência do ponto de vista de eficiência, né? As fintechs, evidentemente, têm a sede, têm seu prédio principal, mas conseguem escalar muito rapidamente, são altamente eficientes, têm soluções muito práticas e os bancos mais tradicionais têm aquela estrutura de agências, muita pulverização física, e isso tem todo um custo elevado que na atual conjuntura fica ainda mais pesado quando você tem essa forte concorrência. Bom, segundo a avaliação da agência de classificação de risco Moody's, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que entra em vigor agora em novembro, é negativo para o rating dos bancos. A agência de risco estima que eles vão perder em receita entre 1 bilhão e 200 milhões de reais no melhor cenário e 9,9 bilhões de reais no cenário mais pessimista. Esse valor inclui transações e tarifas bancárias como DOC, TED, saques e pagamentos com cartão. Só que é preciso também colocar essa concorrência em perspectiva. A receita de serviços do Itaú foi de 17,9 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. O valor é quase o dobro do que a Moody's estima que todos os grandes bancos vão perder juntos com o cenário mais pessimista ao haver a implementação do Pix. E apesar da possível perda de receita com o aumento da concorrência no setor, não podemos deixar de destacar a capacidade de alocação de capital do Itaú. A compra do BBA, a fusão com o Unibanco e mais recentemente a compra de metade da XP são exemplos de negócios feitos pela empresa.
A compra da XP, por exemplo, demonstra a capacidade do Itaú de antecipar a seus concorrentes. Após comprar 49% da corretora por 6 bilhões em 2017, o banco viu seu investimento se multiplicar por 10 em apenas 3 anos. Isso mesmo, 10 vezes em apenas 3 anos. A XP, como alguns sabem, abriu capital nos Estados Unidos no ano passado e hoje é avaliada em cerca de 130 bilhões de reais, ou seja, a metade que o Itaú comprou por 6 bilhões em 2017, hoje já valem 65 bilhões, nada mal. Então, ó, Sammy Boy, aqui a gente tem na tela um pouco da ação do Itaú, o Itube 4, para ver o que tem acontecido. Olha, nesse ano, até esse momento, a gente está falando aí de uma queda de aproximadamente 33%, né? Uma queda bem expressiva. Para comparar, podemos pegar nesse mesmo período o que aconteceu com o Ibovespa. Olha só. Queda de 14%, né? Então, a ação do Itaú está muito abaixo do desempenho do Ibovespa. Agora vamos ver o do Itaú ao longo de outros períodos. Então, no ano a gente já viu 33% de queda. Em um ano, 30% de queda. Em 5 anos... Não foi um grande... Em 5 anos, 58% de alta. Comparar com o Ibovespa em 5 anos, só para fechar esta análise, esta rápida, brevíssima análise, em 5 anos, 120% Ibovespa. Então, o Ibovespa, 120% de alta e o Itaú, pouco mais de 50%. Eu acho que tem vários fatores. A pandemia, obviamente, aumenta a chance de inadimplência, essa questão de provisão. Claro que se revelar que fizeram um provisionamento muito conservador e os números vierem melhores, isso vai ser revisto, vai ter alguma alta. Itaú, agora, que pese isso, o setor de banco foi muito fácil para os bancos no Brasil, né? Tem até aquela história que o segundo melhor negócio é um banco mal administrado. Assim. E o Itaú, muito pelo contrário, é bem administrado, até por isso seu valor é várias vezes, né? O preço é várias vezes seu lucro. Mas a gente começa a ter concorrência, não dá, o consumidor também, por conta da concorrência, não aceita mais essas taxas, a tecnologia também permite, né? O Pix agora é uma realidade, então... Eu acho que os bancos vão ter que se modelar. Desafios. Tem grandes Ou desafios seja, pela frente. os motivos que levaram os bancos a serem essas empresas gigantescas não vão manter os bancos para continuar a ser. Ou seja, se eles não mudarem, não vai dar mais esse lucro. Não, porque não faz sentido num ambiente de concorrência. Seja pela taxa de juros. Hoje você vai pegar crédito, tem muitos bancos e muitas fintechs especializadas em créditos muito mais barata. Aí você vai, para que eu vou pagar tarifa se eu também não fico indo no banco? Muita gente, eu, por exemplo, não faço questão nenhuma de ir na agência. Eu, normalmente, é o seguinte, se eu tenho que ir na agência é porque eu estou meio chateado. Porque eu não quero ir na agência. Então é porque eu não consegui resolver de outra forma. Então, tá mudando. Então, é o último recurso, né? Como um casamento, Duane. Os motivos que levam você a casar são uns. Mas para manter casado, precisa renovar os motivos. E com essa frase inspirada, não sei aonde, eu vou chamar o Giro de Notícias. A B3 e a RB Brasil fizeram uma parceria para desenvolver uma plataforma de blockchain no setor de seguros. A ferramenta visa conectar corretores, segurados e resseguradoras em uma única rede, tudo via internet. Segundo a IRB, a tecnologia deve chegar ao mercado em 2021 e promete que todos os processos sejam concluídos em segundos. Com mais uma novidade em sua rede social, o Facebook lançou ontem um recurso gratuito de jogos em nuvem. Os usuários poderão fazer streaming de videogames como Asphalt 9, Legends e WWE Supercard, sem precisar de download. De acordo com a rede de Zuckerberg, os games poderão ser jogados por usuários de Android ou pela web, tanto pela página do Facebook como pelo feed de notícias. Alucinógeno pode tratar depressão? Segundo uma startup canadense, sim. A Cibin, empresa focada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, levantou 34 milhões de dólares para estudar como medicamentos psicodélicos podem ajudar a combater a depressão. Segundo a Forbes, a rodada financiará os testes clínicos da companhia para o estudo do seu produto, um comprimido sublingual feito pelo composto alucinógeno.
Muito bem, depois do giro de notícias, vamos dar uma olhada como foi o fechamento do mercado, os destaques, pode rodar. O Ibovespa fechou em leve queda nesta segunda-feira, pressionado pelo pessimismo de uma possível segunda onda de contaminação por Covid-19 nos Estados Unidos. O índice fechou o dia com mais de 101 mil pontos e uma queda de 0,24%. O volume negociado foi de mais de 21 bilhões. As maiores altas do dia foram de Santander, Cielo e Intermédica. Já as maiores baixas foram de Multiplan, CVC e Gol. Na esteira do Ibovespa, o dólar encerrou o dia com leve queda de 0,27%, cotado a R$ 5,61. Muito bom, é isso aí. O que sabemos? Que o Itaú é uma belíssima empresa, tem uma grande história. Aí fica a reflexão para vocês. Eu gosto de fazer essas análises, né, desses programas como hoje, porque a gente começa a ter vários olhares sobre o possível. Porque o cara fala assim, compra, vende, isso daí é meio bobo, porque vira uma aposta e às vezes... E o que eu acho que é uma das funções do canal é que não é um cassino, sabe, não é? E isso eu acho que é bacana. Mas também queria pedir para compartilhar, se inscrever no canal. A gente não tem nenhum ano de vida, a gente está muito feliz com os resultados, mas a gente conta muito que você continue gostando, que você compartilhe, novos inscritos, né? Vamos lá. Muito bem. Tchau.